Nós estamos chegando quase no final da nossa leitura da Torá. E nós estamos na Parashat Kitavó. Duas parashiot fazem parte desse momento tão especial da vida do Henrico, Parashat Kitavó e Parashat Nitzavim, a partir do sábado à tarde. Mas, além dessa semana ser uma semana muito especial, nós estamos, na verdade, já com o foco daqui a 2 semanas. Porque daqui a 2 semanas exatamente, não o próximo Shabat, no outro Shabat, aqui na Betel, em todos os cantos do mundo, será Rosh Hashanah. E começa o período de 10 dias de Teshuvah, Aseret Yemei Teshuvah, 10 dias de retorno entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Desde uma perspectiva judaica, nós nos aproximamos não de um ano novo e desconhecido, porque o tempo pode ser contado de uma forma linear ou circular, mas o tempo mais tradicional, de acordo com a espiritualidade judaica, é um tempo circular. Ou seja, quando chegar o ano novo, nós estaremos retornando, na verdade, para um ponto conhecido e familiar das nossas histórias. Assim também é a leitura da Torá. Todos os anos, quando chega a Simchat Torá, um pouco depois do Yom Kippur, nós começamos a leitura do Bereshit, do Gênesis. E retornamos para o Bereshit um ano depois, também em Simchat Torá. Sempre não tem início e fim, é sempre um processo circular. Hoje também, nós estamos no meio do mês de Elul, 15 de Elul, a metade do último mês do ano. E se a gente olhar para o céu, a gente vai ver a lua cheia. E o tempo, o calendário judaico se pauta principalmente pela lua, também pelo sol, mas principalmente pela lua. A lua que surge, cresce, fica plena, míngua e volta a surgir e recomeça da mesma maneira eternamente, de um modo circular. Não poderia ser diferente com a leitura da Torá dessa semana, Parashat Kitavó. Depois de chegar à terra prometida, diz Deus para Moisés e para todo o povo como deveríamos agir. A cada ano, o homem israelita, a mulher israelita, naquela época, ainda não havia judeus, falávamos nos israelitas, deveria cumprir um rito. Depois que tivesse entrado em Israel, produzido a sua primeira colheita, ele deveria pegar os primeiros frutos, colocá-los num cesto, irem até um lugar sagrado determinado, onde estaria o Cohen, o sacerdote, e apresentar esse cesto diante do Cohen. Então, esse homem, essa mulher, como um bom judeu ou como uma boa judia, contaria uma história. Nós somos contadores de histórias, como disse certa vez aqui, há pouco tempo, o querido Jaime Brenner. E essa história, não vou dizer exatamente como está na Torá, mas alguma coisa muito parecida. Ele poderia dizer assim: na época da guerra, meus antepassados saíram das suas terras e se refugiaram em outro país, onde cresceram e prosperaram. Muitas gerações depois, meu povo passou a ser visto como uma ameaça pelo povo local. Passamos a ser discriminados e oprimidos. Então, o meu povo clamou a Deus, que os libertou e os fez retornar para a terra dos seus ancestrais. E tudo recomeçou. Estes somos nós. Deus nos fez retornar a essa terra. Uma terra que estava arrasada, mas que hoje, quando chegamos, percebemos que é a nossa terra, Eretz Zavat Chalav Udvash, uma terra de onde flui leite e mel. Então, Cohen, sacerdote, em sinal de gratidão, eu retorno à prática dos meus ancestrais e entrego a você, representando a presença divina, os primeiros frutos da minha produção. Esses frutos que eram entregues
eles não serviam, então, para o alimento da própria pessoa que os produziu. Mas ele servia para alimentar os levitas, que não tinham suas próprias terras e cuidavam, então, das terras sagradas, mais adiante do espaço do templo sagrado, e também, algo tão judaico, esses frutos serviam para alimentar os estrangeiros, aqueles que viviam numa situação mais frágil e que dependiam de terceiros para sobreviver. Em outra parte do texto bíblico, não da Torá, conta-se que a cada ano, Shmuel, o profeta Samuel, saía da sua cidade, a cidade de Ramá, fazia uma ronda, passava pela cidade de Betel, pela cidade de Gilgal, pela região de Mitzpé, e então retornava para Ramá, para a sua cidade, para ficar com a sua família, para descansar um pouco. E assim que começava o próximo ano, ele retomava a sua ronda, e ele seguia nesse movimento também circular. Samuel foi profeta, sacerdote, juiz, líder militar. Ele viveu no século XI, antes da Era Comum, ou seja, há mais de 3.000 anos. Samuel tinha uma prática. Ele não esperava que as pessoas fossem até ele. Ele ia até as pessoas. Ele se dedicava a responder as perguntas que elas tinham, as dúvidas. Ele mediava conflitos. Ele educava os mais jovens para que pudessem transmitir essas práticas e essas tradições no futuro para os seus filhos e para os seus netos. Olhando para a história de Samuel, eu tenho a impressão de que ele era um protótipo de rabino. Rabinos não existiam na época, mas ele tinha esse movimento rabínico de ir até o próximo, tirar dúvidas, estar junto. Que as pessoas pudessem perceber que ele era parte estendida da família dessas pessoas. Eu não sabia que a Miriam vinha hoje, mas eu pensei muito em você quando eu estava preparando esse meu comentário, Miriam, porque eu olhei para o profeta Samuel e pensei, gente, esse cara é um profeta gira-gira. Ele fica girando pelos lugares, pelas cidades, ele vai atrás das pessoas, quando as pessoas não vão atrás dele, e ele volta para a cidade dele, descansa e começa tudo de novo. Eu estou dizendo isso porque a Miriam me chama de rabino gira-gira. Que eu fico indo de um lado para o outro, e faz uma coisa e faz a outra, descansa um pouquinho e começa tudo de novo. Então, aí a gente pode perguntar, o que tem de comum entre a Torá, entre a lua, o profeta e o rabino? O movimento de Teshuvá, o movimento de retorno. Retorno é a tradução literal de Teshuvá. Teshuvá também é entendido tradicionalmente como um processo de arrependimento. Para outros é tornar-se religioso. Mas uma posição do rabino Soloveitchik, um grande rabino do século XX, traz uma luz diferente para a gente. E eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês e que isso faça parte do nosso espírito de Teshuvá ao longo desse mês de Elul e do período entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Muito mais do que se arrepender ou do que se tornar mais religioso, Teshuvá significa não ficar parado. Quem faz Teshuvá está em movimento. Ele sai, ele gira, ele vai em encontro, o encontro das pessoas, ele retorna para sua casa, ele calibra de novo as suas baterias, recupera as suas baterias, só para sair de novo e voltar a encontrar as pessoas e voltar a entender o que está acontecendo no mundo. Isso é fazer Teshuvá. Quando chega Rosh Hashanah, a cada dia que passa, nos afastamos do primeiro e do segundo dia de Rosh Hashanah. Mas, ao mesmo tempo, nós nos aproximamos de Rosh Hashanah de novo, porque vamos seguindo em direção ao próximo Ano Novo. E a vida gira em volta desse dia e não começa nele. Diz a tradição que entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, nós somos encorajados a nos arrepender dos nossos erros. O caminho que eu proponho, como vocês estão vendo, é: vamos nos colocar em movimento. Perceba que você sempre retorna para o lugar de onde você se afasta. Quando você acha que está se afastando de Deus, talvez este seja exatamente o mesmo movimento de aproximação de Deus.
Quando você se afasta de uma pessoa que te magoou, quando você se afasta de uma pessoa que eventualmente você tenha magoado, conscientemente ou não, e você cria consciência disso, talvez você já esteja no caminho de reaproximação e de reconciliação com essa pessoa. Portanto, se o tempo é circular, não tem jeito. Se a gente teve um problema com alguém, ou tivemos um problema com Deus, e nos afastarmos, em algum momento nós vamos reencontrar Deus. E vamos reencontrar essa pessoa ou essas pessoas. A proposta que eu faço, a partir desse ano 5.784, é que se não tem jeito, se nós vamos nos reencontrar com gente que magoamos ou que fomos magoados, vamos aproveitar essa nova rodada para agirmos diferente, para agirmos com compaixão, com perdão e com amor. E aí, quem sabe, hoje não temos mais o rito de colocar frutos, os primeiros frutos na cesta, na terra, que foi dos nossos ancestrais. Mas podemos lembrar simbolicamente desse rito. E lembrar que a terra que um dia estava arrasada, da qual tivemos que fugir, que pode ter sido a antiga Israel, pode ter sido a Espanha, Portugal, Alemanha, Polônia, Hungria, Romênia, Rússia, Ucrânia. Essa terra da qual nós fugimos, no próximo encontro, talvez seja a terra de onde jorra leite e mel. E nessa terra nós podemos reconstruir as nossas relações. Shabbat Shalom.